E aí galera, tudo bem? Vocês perceberam que nos últimos anos está acontecendo um evento que eu iria chamar de paulistalização do futebol brasileiro? Bem, quase um terço do Brasileirão de 2026 é formado por clubes paulistas. E são eles Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Bragantino e Mirassol, que dá no total de 6 clubes. Mas esse domínio já não é coincidência, foi uma série de processos que ocorreram desde o começo do século. Então, hoje eu vim falar sobre essa paulistalização e no desequilíbrio de forças no Brasil. Então, sem mais delongas, bora! O termo paulistalização é para se referir ao fenômeno do estado de São Paulo estar dominando o futebol brasileiro em várias áreas, como gestão, infraestrutura, mídia, receita, categorias de base e etc. O futebol, há um bom tempo, sempre teve um grande domínio dos times paulistas, mas a paulistalização aumentou muito. Mas a paulistalização aumentou muito a partir de 2015, quando os direitos de TV, novos estádios, patrocínios gigantes e organização financeira fizeram com que Palmeiras, Corinthians e São Paulo disparassem em relação aos clubes de outros estados. Só nesse século, juntando os 4 grandes de São Paulo, que seriam Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, são 5 Libertadores, 13 brasileiros, 2 mundiais e 7 Copas do Brasil. Obviamente, juntando os 4 times grandes paulistas, como eu falei, né? Agora, compare com outros estados. Por exemplo, os 4 grandes do Rio de Janeiro, que seriam Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. São 5 Libertadores, 6 brasileiros, nenhum mundial e 5 Copas do Brasil. Agora, a dupla mineira, que serão Atlético Mineiro e Cruzeiro. Uma Libertadores, que foi do Galo em 2013, 4 brasileiros, nenhum mundial e 6 Copas do Brasil. A dupla do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. 3 Libertadores, nenhum brasileiro, um mundial do Inter em 2006 para cima do Barcelona e 2 Copas do Brasil, ambas do Grêmio em 2001 e 2016. Tem a Sula do. Então aí você só vê a disparidade que o futebol paulista tem para os outros estados. Mas a paulistalização não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo que é feito há muitos anos para ter se transformado no que é hoje. E será exatamente isso que eu irei contar no segundo tópico. A paulistalização é um processo feito ao longo de mais ou menos 20 anos, por fatores econômicos, midiáticos e estruturais. Tudo começou com algo simples. A mídia nacional está centrada em São Paulo. Televisões, rádios, jornais e portais que falam para o Brasil inteiro são sediados lá. Isso gerou maior exposição a clubes paulistas, principalmente por quarteto, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Partidas desses clubes sendo transmitidas para o país inteiro, mais audiência, gerou mais dinheiro de TV e mais patrocínios. Desde os anos 2000, São Paulo já saía na frente no fator mídia e TV comparado aos outros estados. Por exemplo, uma pessoa no Pará na época que tivesse uma TV em casa, um rádio e não tivesse influência dos pais ou dos parentes para torcerem para os times de seu estado, como o Paysandu, Remo, Tunaluso e etc. Eles estavam mais suscetíveis a torcer para clubes de outros estados, que eram mais transmitidos na época, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, mesmo morando a quilômetros de distância de onde esses times são sediados, que seriam São Paulo e Rio de Janeiro. Isso era mais provável de acontecer porque os jogos desses times eram mais transmitidos para outras regiões, como Nordeste e Norte do Brasil, já que na época não existia internet. Só uma correção, na época sim existia internet, só que era mais difícil de você ter acesso a ela. Em 2011, o modelo de TV brasileira mudou. A TV passou a pagar mais para clubes com maior audiência, e os mais beneficiados com isso foram Corinthians, com maior audiência em TV aberta, Flamengo e logo em seguida Palmeiras e São Paulo,
O Santos de Neymar, na época, também ganhou muita visibilidade. E isso resultou em que clubes paulistas passariam a ganhar valores muito acima da média nacional, clubes de outros estados receberem menos, aumentando o abismo financeiro. Foi aqui que a paulistanização do futebol brasileiro se intensificou. Com a Copa do Mundo de 2014 feita no Brasil, vários estádios foram construídos ou reformulados e São Paulo não ficou fora dessa. Mais especificamente, as casas dos rivais Palmeiras e Corinthians. Ali em Itaquera, o Neoquímica Arena foi reformulado em 2014 e o Allianz Parque entre 2014 e 2015. Nesse tempo que o Palmeiras já estava começando a se recuperar financeiramente. Com a reformulação dessas arenas, isso causou altas bilheterias, sócio-torcedor forte, shows e eventos que aumentaram as receitas e a atmosfera que atrai o público. Palmeiras e Corinthians passaram a faturar mais de 100 milhões de reais só com o estádio. Clubes de outros estados não acompanharam. A partir de 2015, o Palmeiras recebeu um aporte financeiro grande da Crefisa. O Corinthians seguiu mantendo grandes patrocínios e boas rendas por causa da torcida. E São Paulo e Santos, apesar dos pesares, continuavam fortes na venda de jovens da base. Enquanto isso, os clubes fora de São Paulo enfrentavam dívidas enormes, más gestões, rebaixamentos, por exemplo, Cruzeiro 2019, Internacional de 2016 e muito mais. Com a incompetência dos times fora do eixo de São Paulo, era só questão de tempo para esse domínio resultar em títulos. E foi isso que aconteceu. Com mais dinheiro, estrutura e estabilidade, os paulistas começaram a ganhar praticamente tudo. Palmeiras ganhou 2 Libertadores, 2020 e 2021, 4 brasileiros, 2016, 2018, 2022 e 2023, 3 Copas do Brasil, 2012, 2015 e 2020, uma Recopa Sul-Americana em 2022 e 4 paulistas, 2020, 2022, 2023 e 2024 de forma consecutiva, somando um total de 14 títulos. O melhor time de São Paulo no período 2011 a 2025. Corinthians, uma Libertadores em 2012, um Mundial no mesmo ano, 3 brasileiros em 2011, 2015 e 2017, uma Recopa Sul-Americana em 2013, 5 paulistas 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025. E uma Copa do Brasil, que ganhou pra cima do Vasco. São 11 títulos no período, entre 2011 e 2015, apenas 3 atrás do Palmeiras. O Santos ganhou uma Libertadores em 2011, uma Recopa Sul-Americana em 2012 e 4 paulistas, 2011, 2012, 2015 e 2016, e um vice-campeão da Libertadores de 2020, apesar de não ser título. Um total de 6 títulos. O alvinegro praiano não ganha um título importante há 9 anos. Venceu de forma culposa a Série B de 2024 com Fábio Carille no comando. São Paulo, uma Sul-Americana em 2012, uma Copa do Brasil em 2023, uma Supercopa do Brasil em 2024 e um Paulista em 2021. O tricolor de todos os 4 é o que mais decepciona quando o assunto é título. Apenas 4 no período analisado, 2011 a 2025. Os poucos triunfos explicam as gestões ruins que estão dentro do São Paulo Futebol Clube, igualmente ao Santos Futebol Clube. Mas o torcedor são paulino pelo menos pode se orgulhar de nunca ter sido rebaixado para a Série B do Brasileirão. Um rebaixamento seria um baque na história do clube, tão vitorioso quanto o São Paulo. O Palmeiras se tornou o clube mais organizado do país junto ao Flamengo, o maior campeão do século em pontos corridos, o time com uma das melhores bases do Brasil e o clube que mais revela e vende jovens. Isso representa o auge da paulistanização, pois a diferença financeira entre São Paulo e outros estados é astronômica. Os clubes paulistas disputam praticamente tudo no Brasil. A mídia nacional continua centrada em SP, estaduais e clubes de São Paulo possuem uma estrutura acima da média nacional. Não é à toa que a Copinha, o maior e mais prestigiado torneio de base do país, é disputado só em São Paulo.
Isso mostra como o estado se estruturou como um centro do futebol brasileiro, com mais estádios, CTs e logística para receber centenas de clubes do Brasil inteiro. O domínio de São Paulo não aparece só na elite, ele também se repete em divisões inferiores do Brasileirão. Os clubes paulistas são, historicamente, os que mais conseguem subir de divisão, montar elencos competitivos e manter estabilidade financeira mesmo fora da Série A. Na Série B, São Paulo lidera em participações de clubes com força real de acesso. Times como Santos em 2024, Guarani, Ponte Preta, Ituano, Mirassol e Novo Horizontino frequentemente brigam no topo, enquanto clubes de outros estados sofrem mais irregularidade. Na Série C, o domínio paulista ficou nítido nos últimos anos, com o Mirassol ganhando a Série C em 2022, e em 2023 quase conseguindo acesso também, mas só foi conseguir mesmo em 2024. O Botafogo subiu e se consolidou na Série B, e o São Bernardo que vem forte após o acesso para a Série B em 2025. Outro time que também está se destacando em âmbito nacional é a Ferroviária de Araraquara. O time em 2023 conseguiu acesso para a Série C ganhando do Souza na ida por 1-0 e na volta empatando em 1-1. Conseguiu até chegar na final da Série D, mas perdeu para o Ferroviário do Ceará. Em 2024 montou um bom elenco e conseguiu o acesso para a Série B, mas por pouco não ia conseguir chegar à final. Empatou até em pontos em um quadrangular que tinha Atlético, Ipiranga e Londrina, mas o clube de São João del Rei tinha um saldo melhor e consequentemente conseguiu chegar na final. Em 2025 brigou até o final para não cair para a Série C, mas não foi capaz de evitar o descenso. Mas é um clube que futuramente virá muito forte para papo de conseguir chegar a acesso em Série A, já que a Ferroviária é uma SAF. Esses clubes possuem estruturas superiores às de grande parte dos concorrentes, CTs modernos, estádios adequados e melhor gestão financeira. Na Série D, os paulistas são os que mais conquistam acesso. O estado sempre coloca 3 ou 4 times competitivos, como Ferroviária, São Bernardo, Portuguesa Santista, Botafogo de São Paulo, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, todos com orçamento e estruturas maiores que a maioria dos adversários. São Paulo também é o estado com mais clubes participantes e com a maior taxa de acessos acumulados desde que a Série D virou campeonato nacional. E por que isso acontece? Porque mais dinheiro circula entre os times de São Paulo. Até clubes pequenos têm orçamentos maiores do que times médios de outros estados. Estruturas melhores, CTs, estádios, departamentos médicos e análise de desempenho ou scouts melhores do que os dos clubes de outros estados. Categorias de base forte. Os clubes menores também conseguem revelar jogadores e vender regularmente. Modelo de gestão mais profissional. Interior paulista tem tradição de clubes bem administrados e um mercado gigantesco. Patrocinadores preferem investir em clubes do maior estado do país. O melhor exemplo de clube do interior que está conseguindo sucesso é o Mirassol, um clube modesto que usou muito bem o dinheiro que conseguiu da transferência de Luiz Araújo do São Paulo ao Lyon em 2017. O clube francês pagou 10,5 milhões de euros ou 38 milhões de reais na cotação da época no jogador. Nessa transferência, o Mirassol recebeu entre 7,7 a 8 milhões de reais, porque o clube havia 30% dos direitos econômicos do ponta, que foi formado na base do Leão entre 2012 e 2013. Com esse dinheiro do Luiz Araújo, o clube investiu em infraestrutura e com o tempo os resultados foram chegando. Foi campeão da Série D em 2020, campeão da Série C em 2022, 2023 quase conseguiu acesso na Série A, como eu falei anteriormente, 2024 conseguiu acesso e 2025 conseguiu uma vaga na Libertadores de forma inesperada, em quarto colocado com um elenco limitado formado por João Vitor, zagueiro ex-Vitória, Alisson, que estava no Vila Nova, Lucas Ramon, Reinaldo, que foi chutado do Grêmio e do São Paulo respectivamente, José Aldo, que
fez parte daquele elenco de Itono rebaixado para a Série C de 2024. Muito disso aconteceu graças ao Rafael Guanais, treinador que conduziu o Mirassol no seu centenário e participando a sua primeira vez no Brasileirão a fazer uma campanha histórica e conseguir uma vaga na Libertadores de 2026. Eu nunca tinha visto um roteiro igual a um clube deste, sinceramente. O vídeo demorou um pouquinho para sair, era para ter saído no começo de janeiro, só que eu tive alguns problemas com meu celular antigo, alguns probleminhas, mas isso não vem ao caso. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu parabenizo você que conseguiu chegar até o final, porque eu acho que esse vídeo ficou uma merda, já que é o meu primeiro vídeo sério que eu faço no YouTube, mas é isso, aos poucos vamos melhorando, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, dá like, comenta e falou.